Se você gosta de suculentas e de cactos, vai se amarrar nessa matéria. Hoje a Jennifer mostra o passo a passo para a gente montar aí vários arranjos para você deixar a sua casa mais charmosa. A gente já gravou aqui no programa e já mostrou para vocês o passo a passo de como montar um quadro de suculentas. O link está lá no YouTube, é só você dar uma olhadinha, porque ficou uma matéria muito interessante. Hoje a gente volta aqui na Floricultura Paraíso, a gente volta a falar das suculentas. Suculentas, cactos, muitas vezes as pessoas se confundem. Eu quero saber contigo, Jenny, qual é a diferença entre um e o outro? É tudo a mesma coisa? Mais ou menos. Na verdade, todo cactus é uma suculenta, né? Ah, é verdade? Eu achei que não. Na verdade, todo cactus é uma suculenta, porém, nem toda suculenta é um cactus, né? Explica melhor isso. Existem mais de 22 mil espécies, né? Tipos de suculentas, mas só dessas 22 mil, só 2 mil são cactus. Né? Normalmente, elas são identificadas por algumas características, que seriam, no caso das suculentas, as folhas com água dentro, que são gordinhas, por isso são popularmente conhecidas como suculentas, né? E os cactos com espinho, né? Normalmente eles têm espinhos e são mais rígidos. A quantidade de água do cactus e da suculenta, quando a gente vai regar, é a mesma coisa? Bem parecida. A suculenta, ela armazena água dentro das folhas, né? Então, por isso ela tem esse aspecto gordinho, né? E o cactus, apesar de ele ser aspecto mais rígido, ele também tem água dentro. Então, por isso que eles precisam de pouquíssima água e sobrevivem em lugares e ambientes bem secos. O objetivo hoje é mostrar para vocês que quem ama os cactos ou as suculentas, e às vezes não tem onde plantar, né, Jenny? Que dá para plantar em qualquer lugar, porque ele se dá super bem, basta ter algumas horas de sol, é isso? Isso, exatamente. Para eles, né, virem bem, se desenvolverem legal, eles precisam ter pelo menos 4 horas de sol. Isso para que ele tenha um desenvolvimento e continue crescendo e ficando sempre bonitos, né? Para quem não tem um lugar com 4 horas de sol, consegue também ter uma suculenta dentro de casa, numa área de festas, numa varanda, sem o sol direto, porém ela não vai durar tanto tempo, se desenvolver da mesma maneira que desenvolveria se tivesse essas 4 horas de sol, né? Eu tenho as minhas em casa e elas não estão no sol. Eu digo para vocês que elas crescem mais devagar. Isso, elas exatamente. se desenvolvem mais devagar, mas dá para ter sim, cuidando com carinho, colocando pouca água, elas se dão super bem. A Jenny separou alguns utensílios aqui, eu vou dizer, porque praticamente são de cozinha, né, Jenny? Sim, onde dá para você plantar. O que tu separou aqui? Então, eu trouxe para mostrar para vocês, então, uma leiteira, né? Uma leiteira de um jogo antigo, né? De porcelana, que era um mimo que eu tinha em casa como decoração, como lembrança, na verdade, porque era da minha avó. E eu usei para plantar suculentas, então, né? Então, além de ter uma peça decorativa, a gente traz um pouquinho de verde para dentro de casa também, né? Usou a criatividade, né, gente? Às vezes é peça única e muitas pessoas acabam jogando, e a gente não quer se desfazer muitas vezes e acaba aproveitando por uma coisa que a gente gosta. Sim, que é uma peça que tem carinho, aí tem história para contar, Exatamente. né? Aqui você falou que eram duas peças, o jogo, Isso, aqui era um jogo de castiçais, né? E o vidro desse quebrou e ele era côncavo, né? Então eu aproveitei para plantar uma suculentinha e fazer uma composição dele dos do dois. castiçal com a suculenta. Bacana ficou, né? Aqui dentro de uma caneca normal, né? Isso. Mais comum, que dá para vocês. Também é uma sugestão de presente, né? Legal. Passa um papel celofane, né? Faz um lacinho de fita. Fica aqui um presente bem bacana. Aqui você plantou dentro de um bowl, é isso? Isso. Aquele bowlzinho que tem em casa, às vezes a gente compra até para servir sopa, né? Mesmo para um caldinho, e sobrou uma única peça. Olha só que bacana que ficou. O que mais aqui, Jenny? Tem um açucareiro, isso, né? Que depois a Jenny vai plantar. Açucareiro, né? Que quebrou a tampa também, né? Que não dava mais para ser usado como um açucareiro, mas a gente vai usar também para fazer uma peça decorativa com as suculentas, né? Aqui que você vai plantar pra gente uma hoje, pra gente ver como é que fica. Pra você ver que é simples, né? Vai um pouquinho de terra. Conta pra mim o que vai tudo aqui. Então, a gente precisa fazer, como ela é uma peça que não é furada, então ela não vai ter vazamento de água, até porque normalmente a gente vai usar em cima de uma mesa ou de uma peça que a gente não quer que saia água, a gente vai fazer um dreno, vai usar uma pedrinha, pode ser qualquer tipo de pedrinha, só que tem que ser uma pedrinha miúda, já que a peça é pequenininha, né?
vai usar uma pedrinha para fazer um dreno embaixo, depois uma terra adubada que já se encontra pronta, né? E alguma coisa para fazer o acabamento, que pode ser pedrinha, pode ser aqui eu trouxe esse pó de xaxim, a gente fica gosta bastante, bonitinho. fica bem bonito, né? Dá um contraste com a peça branca, né? Só para fazer um acabamentozinho em cima, né? Além das leiteiras, a gente pode usar também a sopeira, né? Aquela bem antiga da casa da Bisa. Olha só. Agora tá se usando muitas prateleiras suspensas, né? Na cozinha. Então fica bem bacana a gente colocar uma suculenta que seja pendente, né? Essa aqui é uma suculenta? Essa é uma suculenta, né? E ela fica comprida, ela vai cair, dá um caimento bem lindo, bem bacana. Tu falou que essa suculenta tem um diferencial aí, que a gente não pode molhar ela por cima. Exatamente. Como é que a gente molha essa suculenta? No caso de suculentas como essas, elas que são muito cheinhas, assim, se a gente molha por cima, ela apodrece. Então, esse tipo de suculenta, ela tem que ser molhada por baixo. Tem que colocar água no pratinho e colocar ela para ela puxar a quantidade de água que ela precisa. E ela vai absorvendo ali aos poucos conforme a necessidade dela, é isso? No caso aqui, como é uma sopeira de porcelana, a gente pode... Aqui ela tá dentro de um vaso dentro da sopeira. Então a gente pode colocar água dentro da própria sopeira mesmo, um pouquinho, e deixar lá dentro, que ela vai absorvendo. Isso. Daí as pessoas de casa estão dizendo assim, mas eu não tenho uma louça antiga e eu não tenho um lugar para deixar em cima de uma bancada. Eu só teria um pendente, dá também para fazer, né? Ah, sim. Hoje em dia existem no mercado os pendentes lindos que a gente pode estar usando para colocar naquele cantinho, na sacada, na varanda, né? Ou até dentro de casa, perto de um vidro que tenha luminosidade. Fica muito bonito. E os pendentes aqui, eles estão lindos, eles são a maioria são em vidro, né, Jenny? Tem alguns em vidro. Aqui, que material que seria? Esses são de concreto. De concreto, né, que está super na moda agora, também está em alta. Aqui atrás a gente tem uns pequenininhos que são aquelas bolas, a gente até fez no Natal dentro de uma delas e colocou na árvore de Natal. Essa matéria a gente também tem. E aqui tu usasse todos eles como pendentes, né? Para quem tem um espaçozinho, às vezes está batendo um pouquinho de sol lá no cantinho, na cozinha ou na sacada, dá para ter também com pendentezinho. Eu queria tirar uma dúvida ainda aqui contigo. Babosa, é uma suculenta? A babosa também é da família das cactáceas, né? Na verdade é um cactus e é uma suculenta. Olha que interessante, eu não sabia. Gente, então aí ó, tem muita novidade para vocês e vamos ver como é que a gente vai plantar para você fazer em casa também.